Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem de Deus ao seu coração. Aliás, antes de eu entrar na palavra, eu quero começar com uma indagação. Você que está me ouvindo do outro lado, espero que não, mas será que você que está me ouvindo não está distraído por alguma coisa? E você deve se questionar por que o Senhor está dizendo isso. Olha a mensagem, o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 9, diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Queridos irmãos, o apóstolo do gentil, ou precisamente o apóstolo Paulo, pregava em Troade, e durante o prolongado discurso, sabe aquela mensagem que Deus ou o Espírito Santo impele o pregador a continuar ou a prolongar-se na pregação? E alguns ficam inquietos para ir para casa, outros ficam inquietos olhando no relógio, outros ficam inquietos que até dormem, outros ficam inquietos para não perder a condução de ir para casa. Foi mais ou menos assim que eu estava. No prolongado discurso de Paulo, ele estava no terceiro andar, lá na janela, um olho no gato, outro no peixe. Sabe aquele tipo de pessoa que está na presença de Deus, mas não dá a mínima para a palavra, tanto faz como fez, que não dá ouvido, entra de um lado, sai do outro? Era Eutico, distraído. Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus com a segunda intenção? Eutico estava assim, tanto que ele estava distraído, olhando para fora, estava distraído. Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus e não obedece? Também está distraído. Sabe aquele irmão que está na presença de Deus dentro da igreja e diz assim: eu não perdoo fulano? Está distraído também. Aquela pessoa que não ama o próximo também está distraído. Cuidado com o tombo da janela, viu, irmão? Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus e não quer se consertar, que não gosta de ir na igreja? Está distraído também, está na janela. Por isso algumas pessoas estão perdendo as forças. Sabe por quê? Está na janela. Eu vou lhe dizer, se cuide você que está na janela, porque aqueles que estão na janela, se não se cuidar, esse aqui estava no profundo sono. Se ele estava na janela, caiu do terceiro andar porque ele estava profundamente adormecido, significa que enquanto o apóstolo do gentil pregava, esse alguém chamado Eutico estava ali, mas era como se não tivesse. Ele estava muito distante, mas muito distante da realidade que ele deveria estar, porque na verdade ele deveria estar totalmente empenhado a ouvir, a aprender e a obedecer o que ali estava sendo pregado. Mas ele não estava interessado, o interesse dele não estava aqui, o interesse dele estava lá fora, por isso que ele estava distraído. Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus, não é um dizimista, está distraído também porque está debaixo de maldição. Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus, sabe que tem que se libertar de um vício, não se esforça, também está distraído. Eutico estava assim, distraído na presença de Deus. Ele estava profundamente adormecido, pegado no sono, lá no terceiro andar, profundamente adormecido. Olhe para mim, você que está me ouvindo. Aonde será, em qual dimensão será que algumas pessoas, estou falando de algumas agora, qual será a dimensão que algumas pessoas, mesmo estando na presença de Deus, se encontram? Tem pessoas que estão além do terceiro andar, como Eutico. Eutico estava no terceiro andar. Acredito eu que não doeu tanto não, porque uma queda do terceiro andar, muitas vezes, depende do lugar, não dói tanto. Tem pessoas me ouvindo que já caiu não do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. Sabe por quê? Porque está distraído. Sabe que tem que viver de fato com intensidade o Espírito Santo. Não se preocupe em buscá-lo. Está preocupado com outras coisas, também está distraído. Sabe aquela pessoa que deixa Deus de lado por qualquer coisa? Está distraído também. Eu vou lhe alertar. Olhe para mim, para aqueles que estão distraídos.
qual dimensão será que algumas pessoas, estou falando de algumas que estão distraídas na presença de Deus, qual será a dimensão, estou falando da dimensão do sono que alguns se encontram, por causa da distração. Aquela pessoa que está na presença de Deus, mas não se esforça para servi-lo, para agradá-lo Todo-Poderoso, ou para ser agradável a Deus, prefere agradar a si mesmo, está distraído também. Sabe aquela pessoa que vai falar de outro, rige até os dentes? Tem alguns pregadores aí assim, vai falar do irmão, rige até os dentes, igual aquele endemoniado gadareno, cheio de demônio, e as pessoas estão aplaudindo, também está distraído na presença de Deus. Cuidado com a distração, viu? A distração pode ser algo perigoso. Isso assim, tem gente distraída dentro da igreja, na presença de Deus, como aqueles que não estão na presença está distraído também. Agora eu lhe pergunto, se quem está na presença, muitos estão distraídos, imagina aqueles que não estão aí, falam assim: não, pastor, sabe, eu estou orando em casa, eu estou jejuando, eu leio a Bíblia. Eu vou lhe dizer, você está distraído. É isso que você está. Ah, eu não vou por causa do meu marido. Está você e ele, você esposa e você marido, os dois distraídos. Ah, não vou por causa da minha esposa. De igual modo, está sua esposa e você, os dois distraídos também. Cuidado com a distração, queridos. Esse estava numa terceira dimensão, chamada dimensão do sono. Para aqueles que estão distraídos, qual é a dimensão será que você está? Você imagina lá na frente? Tomara que não. Você imagina lá na frente o tombo que alguém pode levar? Por estar distraído na presença de Deus? Profundamente durante o prolongamento. Ele estava adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. A Bíblia está dando indicação de que se ele estava adormecido profundamente no terceiro andar, ele estava muito distraído na terceira dimensão do sono, na presença de Deus. Qual dimensão será que os distraídos estão? Para aqueles que estão distraídos, cuidado, vigiais. Há muitas pessoas que não se esforçam para buscar a Deus, e aí as coisas não tem como dar certo, porque está distraído. Como é que vai dar certo? Não quer obedecer, como é que vai dar certo? Não quer se submeter a Deus, como é que vai dar certo? Não quer ser agradável ao Senhor, como é que vai dar certo? A Bíblia diz que o reino é tomado por esforço. Muito não se esforça, as coisas não dão certo. A pessoa pergunta por que? Simples, porque está distraído. E mesmo que venha, tem que ter atenção redobrada, porque tem gente distraída dentro e fora da igreja. Eu finalizo essa mensagem deixando essa indagação. Será que não tem muitas pessoas me ouvindo agora que está distraído, isso dentro e fora da igreja? Que você possa refletir nisso e se perguntar se não precisa mudar alguma coisa. Aquela pessoa que muitas vezes, isso aqui também é uma distração. Vigiai. Tem muita gente na presença de Deus distraído com isso. Cuidado. Ter atenção redobrada. Era assim que Eutico estava, distraído. Aquela pessoa que está na igreja e pensando na morte da bezerra, está distraído também. Está na igreja muitas vezes com uma segunda intenção, também é distração. Você entende o perigo da distração? O risco que alguém está distraído na presença de Deus? Vou repetir o que eu falei. Espero que aqueles que estão me ouvindo não sejam alguém que está distraído. Mas se for, que você tenha total atenção, ou que a sua atenção seja redobrada a partir de hoje, quando estiver na presença do Todo-Poderoso. E não ser como Eutico. Eutico estava na terceira dimensão do sono. Por isso Deus só deu um susto nele, só para que ele redobrasse a atenção quando estivesse na presença do Todo-Poderoso. E quando eu falo do sono, eu não estou falando do sono físico, que às vezes alguns dá uma piscada aqui, outra ali, que é natural. Eu estou falando de distração, porque era assim que Eutico estava. Então cuidado com a distração, porque a distração é perigoso. Se você fazer uma viagem no tempo dentro das Escrituras, você vai encontrar muitas pessoas que tiveram distraído. Lembra de Lucas 7,36, Jesus na casa do fariseu, quando o fariseu julgou uma mulher enquanto Jesus pregava? Jesus dentro da casa do fariseu, aquele fariseu estava distraído adiante de Jesus. Lembra a parábola do joio e do trigo? Eles estavam dormindo também, estavam numa outra dimensão, chamada dimensão do sono. O adversário foi lá e semeou o joio no meio do trigo, porque estava distraído. A pessoa que carrega no peito o coração odioso, que não ama o próximo,
A pessoa que vira a cara para o próximo, pode fazer o bem e não faz, pode ajudar e não ajuda, também está distraído. Se você que está me ouvindo é alguém, repito, espero que não, mas que estava distraído, que você tenha atenção redobrada na presença do Todo-Poderoso a partir de hoje. Tá certo? Que você se esforce mais, porque a falta de esforço é distração também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vigiai. Tenha sempre atenção redobrada na presença de Deus. Deus abençoe a todos.